Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. E saúde a todos que estão na live também com a paz do Senhor. Aleluia, né? Vamos nessa noite abrir nossa palavra, aleluia, nossa Bíblia no livro de Hebreus. Aleluia, Hebreus. Aleluia, eu creio que Deus Ele tem uma palavra, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Amém? Hebreus capítulo, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aleluia. Hebreus. Filemão, Hebreus, voltando no Tiago, né? Depois de Hebreu, Tiago, voltando ao Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, aleluia. E depois de 1 Pedro vem Tiago, e depois de Tiago, Hebreus. Voltando do Velho Testamento ao Apocalipse, Judas, 3 João, 1 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago e Hebreus. Voltando, né? Voltando à Bíblia. Amém? Pode? Amém? Amém? Vamos embora. Depois Timóteo, depois de Timóteo vem Tito, depois de Tito Filemão, depois de Filemão Hebreus. Amém? Amém? Se quiser procurar Atos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfeso. Amém? Encontrou? Aí depois vem Filipenses, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Aí depois vem 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois Tito, depois Filemão, depois de Filemão, Hebreus. Amém? Mas, depois, voltando do Velho Testamento é melhor. O Velho Testamento você sabe pegar esse Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago e Hebreus. Voltando, né? Amém? Encontrou? Glória a Deus, amém? Então vamos ler a palavra, capítulo 10 do livro de Hebreus, mas também, aleluia, eu já li a Bíblia várias vezes, por isso que às vezes guardo livro por livro, porque se nós formos ver Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfeso, depois de Éfeso vem o quê? Filipenses, Colossenses, depois de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois de Tito, Filemão, Hebreus, depois de Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, depois de Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, depois Judas e último Apocalipse. Mas porque é o costume, né? É o costume. E ultimamente eu estou ficando até de uma agora não está muito boa não. Mas antes hoje ainda eu penso um pouquinho para poder dizer o livro. Naquela época nós dizia até a genealogia, nessa era Rússia, nós vamos ficando no passeio de 50, porque chega de 50 para lá, quantos camba, parece que ainda hoje eu estava, até coloquei um vídeo assim, porque às vezes tem que ser extrovertido, e o vídeo que eu coloquei lá no Kawai, eu até dizia assim, muitas vezes você pode até me chamar de infantil, então eu quero agora o presente, porque às vezes vai diminuindo, vai ficando na idade, parece que vai retrocedendo, está virando criança novamente. Amém? Então Hebreus capítulo
guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? O louvor, né? O louvor já foi, né? Quem fez a promessa, né? Foi, né? O louvor que a nossa querida irmã Andréa louvou, foi justamente, né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. É assim, é a boa obra. Então vamos orar para que Deus continue falando conosco. Santo eterno Deus, grande Deus, maravilhoso e único, nessa hora, Pai amado, Pai querido, não somente, ó Pai, eu te peço, Senhor, que Tu venha, meu Pai amado, continuar, Senhor, a falar conosco, ó Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz nesse lugar, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que não abrir e fechar a minha boca, não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo através de mim. E a igreja diz: Amém? Glória a Deus, assim. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus, passa a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Pois tu é o quê? Porque mais fiel que Ele nunca houve nem haverá. Então, nós vemos que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Não teve, aleluia, nenhuma palavra dele que caiu por terra, porque lá no livro de Jeremias, capítulo 1, 11 e 12, ele chega para Jeremias e ele diz assim: Jeremias, o que é que tu vês? Olha o que tu vês. Eis que eu vejo uma vara de amendoeira, assim como tu viste a vara de amendoeira, viste bem, porque assim sou eu que velo com a minha palavra para cumprir. Deus vela com a palavra dele, não é assim? Eu estava hoje precisando de algo e eu disse: meu Deus, alguém até prometeu, alguém disse: pastor, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, e promessa, sabe como é que é? Eu, ultimamente, quando alguém me prometeu uma coisa, eu estou com vontade de chegar para a pessoa e dizer: olha, minha filha, meu filho, prometa não me prometa mais nada, porque o que tem de promessa, não é assim? O que tem de promessa de homens que vão fazer isso, às vezes é até questão financeira, você está precisado e você está pensando que vai chegar naquela pessoa, porque aquela pessoa prometeu entregar uma quantia na sua mão, e quando pensa que não, aquela pessoa não entrega a quantia que justamente iria, se você já está até precisando dela, você contava com aquela quantia, e justamente a quantia não chegou. Por quê? Porque o homem e a mulher prometeu, mas não cumpriu. Não é assim? Então, ultimamente, eu não tenho esperado em homens de maneira nenhuma. Nós temos, por isso que esse versículo que nós lemos, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança. E quem é a esperança? Quem é a nossa esperança? Não é? Em quem nós devemos esperar e confiar? Não é assim? Em quem nós devemos esperar e confiar? Em quem? Não é assim? Aleluia. Não esperar e nem confiar em homens, porque o homem promete e não cumpre. Mas a própria palavra, lá no livro de Números 23, versículo 19, diz que Deus não é o homem nem o filho do homem, para que se arrependa ou para que minta. Porque aquela pessoa que promete uma coisa para você e não cumpre é mentiroso. E às vezes tem pessoas que nem faz, nem mente totalmente para você, mas para Deus, porque às vezes faz até um voto com Deus. Faz um voto com Deus, mas mente até para Deus. Aí tenta enganar Deus, porque Deus sabe que a pessoa vai prometer e não vai cumprir com o voto que prometeu. E muitas vezes Deus dá, mas Deus dá e depois Deus permite que o inimigo venha e tire. Não é assim? Deus dá e depois permite que
que o inimigo venha e tire. Para quê? Para que justamente quando a pessoa nunca teve aquilo, quando chega a ter, está feliz porque está tendo, né? Mas não cumpriu com o voto, aí Deus não esqueceu. Aí a pessoa fez o voto para deve se fazer de esquecido. Esquecer não se esqueceu não, viu? Porque tudo que eu disse, né, que ia fazer com uma pessoa, qualquer coisa assim, eu estou lembrado. Eu estou lembrado. Igual certo dia eu disse, meu Deus, eu estou até precisado de umas cestas básicas, e eu estou querendo que Deus mande essas cestas básicas para cumprir com as promessas, né, que hoje eu não prometo mais nada a ninguém. Até para ir na casa de alguém eu não prometo mais. Por quê? Porque pode acontecer um princípio e eu não chegar na casa de alguém. Não é assim? Eu estou, aleluia, eu estou pedindo a Deus, da sabedoria a Deus, porque eu quero prometer uma coisa, eu quero cumprir com o que eu prometi. E eu, principalmente, eu estou mais para fazer uma promessa na hora, nem fazer promessa, quando eu menos esperar eu chegar lá, mas dizer eu vou, porque o dia de amanhã ninguém sabe o que acontece. O dia de amanhã ninguém sabe o que vai acontecer conosco, ninguém sabe. O dia de amanhã pertence ao Senhor, então eu não posso prometer uma coisa para amanhã. Eu tenho de prometer uma coisa que eu já tenho na mão e vou entregar agora, né? Eu tenho de prometer uma coisa que eu tenho agora, né? Mas se eu tenho agora algo, eu sempre sou assim. Eu não sei se vocês vão prestar atenção, as irmãs, mas eu estava falando aqui que quando eu recebo um dinheiro, eu tiro logo metade do papai. A notinha mais nova é metade para a casa de Deus. Se eu receber R$200 é 100 mil, 100 é para a igreja. Se eu receber 1.000 é 500 para mim, 500 para a igreja. O que eu receber, eu tiro logo. Sabe por que eu tiro logo? Eu não vou chegar e dizer eu vou deixar para amanhã, não, porque teve uma certa feita que eu deixei de dar oferta e dízimo. E eu digo, não, quando for no próximo mês eu estou apertado, aí no próximo mês eu vou estar mais desafogado, aí eu vou tirar, fiz até uma promessa, não, eu prometo, Deus, que eu vou tirar, né, no próximo mês tudo, e vou dizimar. Quando eu peguei, fiz isso, na igreja, aconteceu um rebuliço tão grande, meus filhos adoeceram, farmácia, a dívida da farmácia cresceu, que no outro mês eu não tive condições de pagar a farmácia, não tive condições de nada, apertou, e se eu disse pronto, se eu tirar o dízimo agora eu vou passar fome. Vou tirar o dízimo e vou passar fome. Aí isso foi crescendo, eu não tirava mais, e quando foi um dia, eu perguntando a Deus porque a minha vida estava daquele jeito, porque eu trabalhava na loja de artesanato, o patrão fazia uns 3 meses que não pagava mais. O que o senhor apurar aí, o senhor batendo aí, quando chegar, que eu vou fechar a loja, quando eu chegar aí, eu estava viajando para outro país. Aí ele disse, quando eu chegar aí, o senhor, eu vou fechar a loja, o senhor vai vendendo aí, vai comendo. E quando chegar aí, vai dar certo. E eu dizia a ele, mas não está vendendo nada, porque não entrava ninguém na loja para comprar. Mas, um dia, eu digo, mas por que está acontecendo isso? Deus falando comigo e disse, sabe por quê? Porque você não cumpriu com as promessas que me fez. Você não cumpriu com a promessa. Um dia você disse que nunca mais ia se deixar de ser dizimista, deixou de ser. Um dia você prometeu tanta coisa que você deixou de fazer. E o que eu acho interessante disso tudo é que muitas vezes, nós podemos esquecer, mas Deus não se esquece. Votou, para, não é assim? Porque a Bíblia mesmo diz o que é melhor não votar do que o que votar e não pagar. Porque Deus, ele não se agrada de voto de tolo. E o que eu acho interessante nisso tudo, sabe o que é? É que, às vezes, aqui no capítulo 5 de Eclesiastes, quando ele fala, versículo 4 do diante, ele diz: quando a Deus fizer algo voto,
Não tardeis em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumprais. Não é assim? Então, se eu prometo uma coisa à irmã Lúcia, eu tenho que cumprir. Se eu disser assim, olha, pode dar 100 reais, eu tenho que dar os 100 reais, porque eu tenho que cumprir com aquilo que eu prometi. Se eu prometer que vou na tua casa, eu tenho que ir na tua casa. Por quê? Porque eu prometi. Às vezes a pessoa promete e diz assim: olha, André, eu vou lá na tua casa. Aí a missionária, a nossa querida missionária Lúcia, né? Que é sempre chamada de missionária, e elas passam a tarde toda em casa, às vezes o dia esperando alguém chegar lá, não vai fazer os compromissos dela, às vezes tem compromisso de outro canto, e esperando a pessoa, quando pensa que não, a pessoa não vai. Não é assim? A pessoa não vai. Então nós sabemos que a Bíblia, quando Jesus nos ensina, diz o quê? Diz a palavra do Senhor: seja o que eu falasse, sim, não, não. Passar disso é de procedência maligna. Então, se der para eu ir, eu vou. Se não der, olha, porque daqui a 1 minuto eu não sei o que vai acontecer. Se der para chegar, eu vou chegar na tua casa. Mas se não der, eu não sei. Né? Se não der, mais promete. Não, eu vou e vou. E quando pensa que não ficou só no vovô, né? Só ficou no vovô e nada. Então, muitas vezes nós até contamos, né? E eu aprendi uma coisa que eu não aprendo, que eu aprendi desde criança e aprendi bem aprendido, né? Sabe o que foi? Que nós não devemos contar com o ovo dentro da galinha. Nós só devemos contar quando está fora. Mas muitas vezes a nossa necessidade, às vezes nós acreditamos em alguém, pensando que alguém vai cumprir, cumprir com as obrigações. Ainda um certo dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela chegou e disse assim: pastor, ore por mim para que as pessoas me paguem para eu cumprir com as minhas obrigações. Se eles não cumprem com a deles, mas eu preciso cumprir com as minhas. Eu preciso cumprir com as minhas. Então nós vemos que quando ele diz lá em Eclesiastes capítulo 5 versículo 6 ainda, diz: não consintas que a tua boca te faça culpado. É melhor eu falar do que chegar e dizer: pastor, eu vou chegar, olha, eu vou dar tanto para fazer tal coisa. Pastor, olha, eu vou, amanhã eu vou lhe dar isso. E o pior disso tudo é que tem pessoas, que eu sempre até falo aqui, tem pessoas que dá até para dizimar pulso. Para dizimar e ofertar é pulso. E tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer de coração. É de coração. Deus analisou, pode computar 1 milhão, dizer assim: pastor, toma esse 1 milhão. Se não for de coração, o dinheiro vai subir, o dinheiro não vai ser bênção. Só é bênção aquilo que nós fazemos de coração. Assim? Então, se eu prometo, eu tenho que prometer. Eu não tenho que prometer na casa da missionária André, missionária Lúcia. Eu tenho que prometer, eu tenho que ir lá de coração. Não, eu vou aquela vontade, não, eu vou lá, eu vai ser desse jeito, Não, mas tem pessoas que vai, às vezes, por obrigação, não por de coração. Então nós vemos que muitas vezes as coisas, aleluia, acontecem, aleluia, de uma forma, aleluia, que nós não entendemos na nossa vida, porque ele diz: não consinta que a sua boca seja culpada. Aleluia. Por quê? Porque me digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iria Deus por causa da tua palavra? Deus se ira quando alguém promete algo e não cumpre. Já pensou? Eu dizer: Deus, eu quero um carro, Deus. Se tu me dá um carro, eu vou carregar gente da tua casa para
carro, vou fazer outra coisa, esqueço que um dia eu prometi para Deus que o carro seria para obra. É assim? Aí chega lá na frente, aí o carro começa a quebrar, aí se não tiver cuidado o ladrão vem e leva, se não tiver cuidado o carro capota, igual já vi pessoas que o carro vai capotar, aconteceu muita coisa. Olha, teve um dia uma pessoa, aleluia, que hoje ele não está mais aqui levantar, mas essa pessoa, um dia ele chegou e disse: olha, pastor, um dia que Deus me dá um carro, vai ser para nós fazer a obra. Hoje, olha pastor, Deus me dá um carro, eu vejo um irmãozinho passando, passar por ele na rua, eu vou dar carona a todo mundo. Deus deu o carro a ele. Quando foi um dia, eu chamei ele para fazer a obra, para ele ir comigo no sítio fazer a obra, eu dando mais do que o dinheiro de combustível, eu estava pagando o que realmente valia para o sítio, que o sítio nessa época valia em torno de R$40 para lá, eu dei R$50 a ele, dei mais do que na época, que isso faz muito tempo, eu dei mais a ele do que a corrida, se fosse para pegar um taxista. Mas essa pessoa foi embuchada, querendo, nós fomos pregar no sítio na época, e querendo vir embora mais cedo, querendo que o culto acabasse mais cedo, e isso foi até no domingo à tarde. Quando vinha no meio do caminho, só porque o cara tirou o filho dele, ele saiu do carro, queria brigar com o cara, então lhe tomou que ele estava. Aí eu disse: meu Deus, é desse jeito que o homem pediu um carro para fazer a obra? É desse jeito? Aí faz a promessa a Deus, não, Deus, eu me der um carro, eu vou carregar o teu povo. Aí Deus dá um carro, aí esquece da promessa que tem a Deus. Aí Deus está dizendo: tu me esqueceu, mas eu estou lembrado e bem lembrado. Aguarda o que eu vou fazer para tu aprender a lembrar novamente. E às vezes esquece até da casa do Senhor. Quando não tinha o carro, era dentro da casa do Senhor. Quando não tinha o carro, era para lá e para cá. Depois que tem um carro, esquece da promessa que fez. Aí terminou o quê? Quando foi um certo dia, eu tive uma visão com essa pessoa, uma mão pegando ele com o carro e tudo soltando o carro. O carro ficava aquela passadinha e só ele ficava com vida, mas ele ficava meio trabalhado. E o que aconteceu com essa pessoa? Ele se desviou, passou um tempo fora da casa do Senhor, perdeu o carro, perdeu tudo, saiu perdendo tudo, igreja. É porque Deus é vingativo? Não, é porque cada um colhe o que planta. Isso é a lei da semeadura. Semeou o vento, colheu. Não é assim? Foi a lei da semeadura. Aleluia. Prometeu uma coisa, fez outra. Se Deus me abençoar, se Deus colocar R$100.000 na minha mão, 50.000 eu vou tirar o dízimo, vou pegar o resto, vou comprar cesta básica e vou dar aos pobres. Aí Deus bota o 100.000 na mão do cara. Aí quando ele recebe, olha assim, para eu tirar 50.000 é dinheiro de um carro novo, 50.000 é dinheiro de um terreno. Eu vou fazer isso, eu vou tirar, vou nada, vou não, vou tirar não, vou pegar, vou tirar, vou nada, vou tirar de jeito nenhum. Aí o que é que acontece? Aí vai, tira não. Aí Deus se lembrando, Deus dizendo: olha, você falou, você não cumpriu, mas só o que eu falar tem que se cumprir. Se eu chegar e disser assim: vai perder o carro, perde o carro, vai perder isso, perde isso, porque Deus cumpriu com a palavra dele. Então, maravilha, então aqui nós falamos do homem, estamos em meio político,
quantas e quantas promessas no posto político. Foi prometido tanta coisa em política, até todo mundo comer picanha. Nunca vai acontecer isso, igreja. Não vai acontecer não, porque sempre vai ter a classe que não vai conseguir dar 100, 100 e pouco no quilo de picanha, não vai dar. Não tem como. Aí nós vemos promessa, tanto de um lado como de outro, promessa disso, promessa daquilo, tanta promessa sem poder cumprir. E a política geralmente é isso. Tanta promessa, o presidente ou vice-versa, um ou outro, diz: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E para ele fazer isso ou fazer aquilo, tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, tem que passar pelo STF, aleluia, tem o STJ, também, aleluia, tem que passar por todos, tem que passar por todos. Então faz a promessa que não pode cumprir. É igual um candidato, às vezes, a vereador, diz: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo quando for eleito. Quando for eleito, ele tem que fazer o projeto, jogar na Câmara, para a Câmara votar, para o prefeito assinar. Se a Câmara aprovar, tudo bem. E se o prefeito assinar, tudo bem. Mas se a Câmara não aprovar e o prefeito não assinar, então eu não devo prometer o que não vou cumprir. Eu tenho que prometer o que eu posso cumprir. E hoje chega de promessas de homens dizendo que até no nosso meio: pastor, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí Deus abençoa, aí não faz nada do que prometeu. Mas Deus lembrando, e Deus dizendo: olha, tu não cumpriste, mas só que eu vou cumprir com a minha palavra. Porque, aleluia, no capítulo 5 de Eclesiastes, aí diz, sabe o que? Aí diz o versículo, aleluia, o versículo 7, aleluia, diz assim: porque com maldição, com maldição, aleluia, na multidão dos teus sonhos também a vaidade, assim também há muitas palavras, tu porém não teme a Deus. Deus estava dizendo que ia tornar maldição aquilo ali. É maldito quando nós prometemos alguma coisa e não cumprimos. Por isso que eu estou com cuidado de prometer. Não, eu estou nesses últimos dias e principalmente nem confio em ninguém, porque eu prometi umas cestas básicas a umas pessoas e justamente as pessoas que me prometeram, passou a eleição e não cumpriu. E não é nem troca de voto, que não foi pessoas, não foi pessoas que foram candidatas, não. Mas passou tudo e não cumpriu. Aí eu muitas vezes posso até ficar mentiroso por causa de alguém que não cumpriu com a palavra dele. Mas agora nós falamos do homem. O homem promete e não cumpre. Não é assim? Labão prometeu a Jacó entregar Raquel. Quando chegou o dia de entregar Raquel, ele Lia. Ele não podia dizer logo: Jacó, tu vai trabalhar 7 anos, mas tu vai trabalhar por Léa, não por Lia. É por Raquel, não por Lia, não por Raquel. Mas ele, aleluia, terminou o quê? Fez a promessa de entregar Raquel e no dia entregou Lia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês também. Se você prometeu entregar R$100 a alguém, não vai dar 50 não, é R$100. Cumpra com a promessa por inteiro. Nós, quando queremos receber de Deus, nós queremos receber a metade ou a vitória completa? Nós queremos receber a metade do milagre ou o milagre completo? Então, o que eu quero receber, eu também tenho que dar, porque a Bíblia mesmo diz que coisa melhor é dar do que receber. Mas eu quero muitas vezes ganhar completo, mas dado incompleto. É assim, dado incompleto. Aleluia. Então nós temos de não ser assim, nós temos de cumprir com a nossa palavra. Aleluia. Porque até o louvor, que a nossa missionária até o louvor, diz que o quê? Diz: o homem te prometeu e depois se arrependeu. Mas o versículo, aleluia, o versículo 19 do capítulo 23 de Números, diz
Diz que Deus não é o homem para que minta. O homem muitas vezes mente, o homem muitas vezes se arrepende. Mas olha para a tua irmã e diz assim: mas Deus não é o homem. Diga assim: Deus não é o homem para que se arrependa ou para que minta. Aleluia, assim, aleluia, falaria ele, não confirmaria, diria ele, não cumpriria. Então, aleluia, então ele vai cumprir com tudo aquilo que nos prometeu. João capítulo 23, versículo 14, ele diz o que? Ele diz: pois ele cumprirá, ele cumprirá tudo que está ordenado ao meu respeito. Então o homem não cumpre, mas Deus cumpre. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Josué 21:45, eis que todas as boas palavras que o Senhor falou sobre a casa de Israel, ele as cumpriu, nenhuma delas caiu por terra. Então Deus, com certeza, aleluia, ele estava dizendo: olha, tudo que eu falei sobre a casa de Israel, Josué, eu cumpri, palavrinha por palavrinha, nenhuma delas caiu por terra. Ô Josué, me diz o que foi que eu disse que iria fazer, o que eu não fiz. Então, aleluia, quando, aleluia, ele chega para Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, aleluia, os versículos anteriores, do 1 ao 13, ele diz a Ezequiel que iria levantar da casa de Israel aleluia, ou seja, de um monte de ossos sequíssimos, um exército. É porque Israel estava pela misericórdia, mas ele disse: eu vou levantar Israel. Então, aleluia, então ele disse, se ele disse, irmã Lúcia, que ia levantar teus filhos, é porque ele vai levantar. Se ele disse que ia levantar, aleluia, alguém, aleluia, da tua casa, é porque ele disse que iria levantar. Então, aleluia, então se ele disse, aleluia, está parado, ele cumpre com o que prometeu. O capítulo de Hebreus também, versículo 23 do capítulo 10, diz o que? Porque fiel é ele para cumprir. Então Deus vai cumprir, porque ele não é o homem, e principalmente ele vela, assim como nós já falamos de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele vela com a sua palavra para cumprir. Porque já pensou, aleluia, se Deus falasse e não cumprisse, até o inimigo ia chamar Deus de mentiroso, ia dizer: ó Senhor, tu disseste que ia fazer isso e não fizesse, não é assim? Mas aleluia, mas a Bíblia diz que nele não há mentira, porque o próprio Jesus, capítulo, aleluia, 14, versículo 6 do livro de João, ele diz: eis que eu sou o caminho e a verdade, ele é a verdade, o pai da mentira é o inimigo. Então nele não há mentira, nele só há verdade. Então se ele disse que iria cumprir, é porque ele vai cumprir. Já disse: olha, pois ele cumprirá tudo que está ordenado ao meu respeito. Ezequiel capítulo, aleluia, 12, versículo 28, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, porque toda palavra que saiu da minha boca, essa se cumprirá, assim diz o Senhor. Então tudo que sai da boca de Deus, ele cumpre, ele cumpre. Olha para a tua irmã que está do teu lado e diz assim: Deus vai cumprir. Diz assim: Deus vai cumprir com tudo o que ele te prometeu. Ele vai cumprir. Mas ele diz o que? Aleluia, esse louvor diz por quê? Porque aquele que começou a boa obra, aleluia, ele é fiel para terminar, para cumprir, para, aleluia, terminar a obra. Mas ele diz o que? Aleluia, diz no seu tempo. Não é assim? Ele cumpre no seu tempo, mas no seu tempo, o nosso ou no tempo dele? O tempo é dele. Aí, aleluia, porque no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Porque passará o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, aleluia, então quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre.
que ele iria pegar os quatro da terra e que ele iria ser uma bênção. Esse moço, ele fazia, já contei esse testemunho aqui, ele era taxista, e justamente quando foi, no dia que foi feita a promessa, ele bate com o carro, bateu o carro no BMW, e quando bateu com esse carro no BMW, ele bateu na porta do BMW, o dinheiro do carro dele, o BMW tinha vencido seguro, o dinheiro do carro dele não deu para pagar a porta do carro e o estrago que ele fez no outro carro. Como ele bateu, estava errado, ele teve de vender o carro para pagar o carro, o BMW, e teve que vender a casa para pagar o carro e ver se comprava um carro para ele. Vendeu a casa, comprou uma casinha, pagou o BMW, foi morar de aluguel. Quando pensa que não, ele bate com o carro novamente, perdeu tudo novamente. Como ele nessa hora ele não estava errado, quem bateu foi o outro, mas o outro bateu na época com o carro velho e não tinha condições de nada, terminou ele perdendo o carro. Agora sem carro, pagando aluguel. Ele chegou e disse: não foi Deus que falou isso, não. Daquele dia que foi feita aquela promessa, eu só comecei a perder. Não foi Deus que falou isso, só perda. Ele vai, pega os carros do amigo emprestado para fazer praça. Um dia ele trabalhava à noite, quando o amigo trabalhava à noite, ele trabalhava de dia e vice-versa. Chegava muito mal arrumado a feira, porque as pessoas, mesmo ele sendo muito conhecido, as pessoas não viam ele. E o que acontece? Quando foi uma certa feita, deu vontade de ele ir para a igreja, para um ciclo de oração. Ele vai no meio da rua, ele encontra uma pessoa embriagada, pessoa que tinha bebido algumas. E ele disse que vinha ele tombando para lá e para cá. Olhou para ele e disse assim: Deus não mente. Tudo que ele falou está de pé na tua vida. Tudo que ele falou, ele vai cumprir. Olha para a tua irmã que está do teu lado, você que está na live, e pode dizer assim para essa pessoa que está do seu lado, ele diz assim: tudo que Deus falou, ele vai cumprir. Diz: no tempo certo e na sua hora, ele tudo vai cumprir. No tempo certo, na sua hora, ele tudo vai cumprir. Porque lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, ele diz o que? Diz que a palavra do Senhor não volta para ele vazia, antes ela faz o que apraz e prospera naquilo que ela foi enviada. Então, a palavra de Deus, Deus não joga conversa fora joga alguém. Muitas vezes alguém até fabuloso se fabula de que vai fazer e não faz, mas Deus, ele não se fabula não, porque Deus não precisa dizer o que, aleluia, muitas vezes, aleluia, que quem ele diz para nós sabermos da grandeza dele, mas foi falado pelo homem, não por Deus, né? Muitas vezes o homem exaltou ele, aleluia, dizendo o que ele tinha, mas Deus, ele é soberano, ele é grande, ele não precisa dizer que tem muita coisa não, porque ele tem tudo. Ele não precisa dizer: olha, eu tenho, os carros é meu. Não, ele diz: ó, a matéria-prima é minha, tudo foi feito, isso é feito porque eu fiz tudo, foi eu que dei inteligência a alguém para fazer isso. Então tudo é de Deus. A própria palavra diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, tudo foi feito por ele e para ele, toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Então nós vemos que Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono do céu, ele é dono da terra, ele é dono do universo, ele é dono de tudo. Tudo é regido por ele. A Bíblia diz que o mar cabe na palma da mão dele, a terra é o pó, ele diz, é o pó do pé dele. Então ele diz: então Deus é soberano, Deus é grande, e por ele ser grande, deixa eu te dizer uma coisa:
principalmente no Brasil, através dessa eleição. Mas se prepare, porque Deus, Ele vai colocar ainda ontem, aleluia, Deus estava dizendo que ia colocar um pingo nos ris. Então se prepare, porque Deus vai mostrar quem é que manda nessa nação. Deus vai mostrar quem é dono do poder. Deus vai mostrar quem é Ele. Aleluia, teve um certo presidente um dia que disse que nem Deus impedia dele subir a rampa do Planalto. Esse ele subiu. Então se você, qualquer candidato que vier falando alguma asneira e tenha atingido o coração de Deus, se prepare, porque vai ter com Ele. Salmo 32, 13 diz a palavra: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo tal presidente ou tal alguém é o Senhor. Tem pessoas que estão, nesses últimos dias, estão adorando mais a criatura do que o Criador, e Deus não está satisfeito com isso. Se prepare, porque vai ter um reboliço deste Brasil. Se prepare, porque a mão de Deus vai descer e vai pesar. Se prepare, que se prepare pelo que está por vir, porque a mão de Deus vai pesar. Nesses últimos dias, Deus não está de brincadeira. Cantarabanaio. Tem pessoas ainda brincando com Deus, pensa que Deus é qualquer coisa, pensa que Deus é um homem que pode dizer o que quiser com o homem. Está pensando a luz que Deus é, e Deus está só estudando, e Deus esperando o tempo e a hora. Deus só estudando, esperando o tempo e a hora para descer a mão. Eu quero ver, quando Deus descer a mão, quem vai aguentar o peso da mão dele? Shaiô. Aleluia. Eu estava dizendo, meu Deus, que é isso, Deus? Povo preocupado com o homem do lado, o homem do outro. Não, rapaz, aleluia, Deus que é soberano, que não dá honra e glória dele para ninguém. Não dou a minha glória a homens. Não dou a minha honra e a glória a ninguém. Deus não dá. E tem gente que está querendo tirar a honra e a glória de Deus para dar a homens. Grande vai ser na terra, grande vai ser no Brasil. Se os irmãos, numa certa feita, 15 dias antes de acontecer o que aconteceu em Pernambuco, Deus, se você pegar um vídeo lá no YouTube, vocês vão ver que Deus mostrou aqui o que ia acontecer em Pernambuco e alguns estados do Brasil, que Deus iria inundar. E com 15 dias Deus inundou. Aleluia! Mas quem mandou essa pandemia? Trabalhou de aleluia, né? Assim, tudo foi permissão de Deus, e Deus que mandou. Deus que está retirando a mão agora. Por isso que, aleluia, por isso que a pandemia está indo embora. Por quê? Porque Deus está retirando a mão. Mas Deus, Ele pode, aleluia, escutar a mão novamente. Com Deus não se brinca. Quero ver. João Leno disse que era mais importante que Jesus Cristo. Ver o que aconteceu com ele. Tancredo Neves disse que nem Deus poderia fazer impedir subir a rampa do Planalto. Ver o que aconteceu com ele. Por isso que Maranhão falou que falou de Deus, veio o que aconteceu com ele.
não vai descer. Aguarde para ver. A mão de Deus vai descer e vai pesar, porque ele assim como ele escreveu a sentença de Beltzazar, assim como a Luísa escreveu lá, Mene, Tekel, Passim, ele estava dizendo: olha, o teu reino foi riscado, se prepare, porque Deus nesta noite está dizendo que o reino de alguém aqui no Brasil está sendo riscado. Será eu? O reino de alguém está sendo riscado nessa noite. Deus disse: olha, eu determinei Mentaquel e Facim para o rei Beltzazar, dizendo: olha, o teu reino foi riscado e vou tirar-te da terra dos viventes. Então se prepare para ver o que é que Deus vai fazer. Brinca com Deus, brincou com Deus dessa sepultura. Ou se arrepende ou desce. Adeus. Chegou de Camaná, de Comaná. Brincou com Deus, ou se arrepende ou desce. O povo está pensando que Deus é brincadeira. Estão usando o nome dele em vão. Ele diz: não usei meu nome em vão. Deus não é brincar. Com Deus não se brinca. Aí justamente, aleluia, aí chegando na palavra que nós lemos, ele estava dizendo: porque fiel é ele para cumprir. Então Deus vai cumprir todas as promessas na nossa vida, amém? Aleluia. Ó, e para que você saiba que Deus está falando nessa noite, aleluia, aguarde o sinal. Aguarde o sinal dentro de poucos dias. Amém? Dentro de poucos dias. Daqui por término desse mês. Candaio, Manache, Mihere, Salaio, Badé, daqui por término desse mês vai haver um sinal da parte de Deus. E como ele disse a Ezequiel que ia fazer, ele fez. Então, do jeito que Deus disse que ia fazer, ele vai fazer, amém? Então, que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Aleluia. Cada um que ficou na live até agora, cada um, aleluia, que está na igreja, que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. E, aleluia, e uma coisa eu sempre digo: Deus, que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade de Deus. Amém? Que seja feita a vontade de Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, grandioso, maravilhoso e único, nessa hora, Pai amado, Pai querido. Então, somente, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, meu Pai. Que tu venha, meu Pai amado, nos abençoar mais e mais, ó Pai. Que tu venha, meu Pai amado, fazer como eu falei, ó Pai. Que tu venha fazer, meu Pai, a tua vontade na nossa vida. Que tu venha cumprir todas as tuas promessas na nossa vida. Que tu não venha deixar, meu Pai amado, nós desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Que nós venhamos sempre seguir o caminho e receber todas as bênçãos que tu preparaste para nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai amado, que o teu Espírito Santo venha nos guiar cada vez mais pelo caminho da verdade, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai amado, um dia, Senhor, encontrar contigo, meu Pai amado, ó, que esta é a vitória maior da tua igreja, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nesta hora também eu te peço, ó Pai, que tu venha abençoar cada um que está na live, cada membro da sua família. Acampa os teus anjos ao redor da casa deles, ó Pai amado, protegendo, livrando de tudo que é mal. Também, ó Pai amado, acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos despedindo, Pai, levando para a nossa casa em paz. Em nome de Jesus, a igreja diz: que é bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja por toda a amada igreja. A igreja diz: toma para Jesus que ele merece. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. Eita, meu Deus. Glória. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo
trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória a quem? Glória a nosso Deus, amém? Que Deus venha abençoar cada um que estava na live, né? Nosso querido vereador Léo Duarte, nossa querida irmã Regina, nossa irmã Regina Costa, nosso pastor Fábio, que Deus venha abençoar a sua vida, enfim, que Deus venha abençoar cada um que estava na live até agora, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.